Olá, queridos, mais uma aula de Química começando. Hoje vamos falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica. Quando a gente vê numa festa, num Réveillon, no final do ano, fogos de artifício, a gente percebe que eles têm diferentes cores. Você já se perguntou o que é colocado nessa chama, nesse artifício, para a gente poder ter diferentes cores? É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Nós estamos vendo modelos atômicos e nós vimos que o modelo atômico de Bohr, ele diz que os elétrons eles giram, Eles estão em constante movimento em torno do núcleo do átomo. E esse constante movimento em órbitas circulares, Essas órbitas elas têm diferentes quantidades de energia. Quanto mais longe eu estou do núcleo, maior a quantidade de energia que eu apresento, que a órbita apresenta. E quando um determinado elétron absorve uma quantidade de energia, ele salta para a órbita mais energética. Ao retornar para sua órbita original, ele libera uma quantidade de energia na forma de luz, que é uma onda eletromagnética. Então, gente, quando a gente observa, essas diferentes cores nos fogos de artifício, o que acontece ali? Durante a produção desse fogo, desses fogos de artifício, eles colocam sais que possuem esses elementos químicos que têm cores diferentes, que emitem cores diferentes. Então, se eu quero uma chama amarela, eu vou colocar sódio. Se eu quero uma chama azulada, eu vou colocar o cobre. Se eu quero uma chama verde, eu vou colocar boro e assim sucessivamente, tá? Então, isso, está relacionado a saltos de energia que os elétrons desses átomos estão dando. De acordo com Bohr, com o modelo atômico de Bohr, existem 7 níveis de energia que são representados por 7 camadas que vão de K a L. Cada uma dessas camadas comporta uma quantidade de elétrons. A camada K, 2 elétrons, a camada L, 8 elétrons, a camada M, 18, a N e a O, 32, a P, 18 e a Q, 8. Tá? Lembra que o objetivo de cada átomo é ser estável. E a estabilidade vem com 8 elétrons na última camada, que é a camada de valência. A última camada da distribuição eletrônica é a camada de valência de um determinado elemento químico. Então, o objetivo dele é ter 8 elétrons na última camada, tá? Então, vamos fazer a distribuição eletrônica por nível de 2 elementos aqui que eu coloquei como exemplo para a gente. Eu estou usando o sódio, que é o Na, e o cloro, que é o Cl, tá? O sódio, ele tem um número atômico Z igual a 11. Nós sabemos que um átomo é eletricamente neutro. Sendo eletricamente neutro, o número de prótons e elétrons é igual, tá? Então, eu posso concluir que o número de elétrons do sódio é 11. Como é que eu vou distribuir 11 elétrons? A primeira camada cabem 2 elétrons, então eu coloco 2 aqui. A segunda camada, eu tenho um total de 8 elétrons. 2 mais 8, 10. Para 11, falta 1. Na última camada, eu tenho 1 elétron, tá? Para fazer a distribuição eletrônica do cloro, a mesma coisa, o mesmo raciocínio. Primeira camada cabem 2, eu ainda tenho 15 para distribuir. A segunda camada cabem 8, eu ainda tenho 7 para distribuir. A última camada cabem 7. E assim sucessivamente. Lembrando sempre que na camada K eu tenho 2 elétrons, na camada L, 8, na camada M, 18, em algumas situações 8, tá, pessoal? Por quê? Porque se for a penúltima camada, por exemplo, eu não vou poder botar 18 direto, tá? Na N e na O, a gente tem 32. Na P, 18. E na Q, 8. Tá certo? Então, nós vamos usando esses valores aqui para distribuir os nossos elétrons nas camadas. Esses estudos de Bohr geraram, outros estudos, tá? E um deles foi de um cientista chamado Arnold Sommerfeld. O Sommerfeld percebeu que os níveis de energia, na verdade,
dentro desses níveis de energia ainda tinham outros níveis, né? Outros subníveis, tá? Outras pequenas raias, vamos dizer assim, dentro de cada nível, outras pequenas faixas de energia dentro de cada nível. E essas faixas eram sempre 4. A S, a P, a D e a F. Cada uma delas comportando um número limite de elétrons também. 2 elétrons na S, 6 elétrons na P, 10 elétrons na D e 14 na F. Tá? Então, observa aqui, ó. Aqui estão as camadas ou os níveis, né, de energia. Os níveis aqui. E aqui estão os subníveis. Certo? Então, o nível K cabem 2 elétrons. Ele só tem o subnível S. O nível L cabem 8 elétrons. Ele tem o subnível S e o subnível P. O M, 18, ele apresenta S, P e D. O N e o O, que tem 32, né, um limite de 32 elétrons cada, vão apresentar todos os subníveis, S, P, D e F. O P tem 18 também, então tem S, P e D. E o Q tem 8, tem S e P, tá? Lembrando que no diagrama, o diagrama de Pauling, ele diz pra gente qual é a ordem de energia desses subníveis. Então, como é que eu vou usar? A gente vai sempre seguir a seta. Então, ó, o começo é sempre aqui no 1S, depois eu vou para o final da outra fila. Então, vai ser o 2S. Vou ao final, 2P, 3S. Final da fila, 3P, 4S. Final da fila de novo, 3D, 4P, 5S. Finalzinho da fila, 4D, 5P, 6S. E assim sucessivamente até eu terminar a minha distribuição eletrônica, tá? Então, aqui a gente vem, ó, finalzinho de fila aqui de novo. A gente vem aqui para a última parte, tá? Então, assim nós fazemos o diagrama de Pauling, tá certo? Para distribuir os elétrons, né? Para fazer a distribuição eletrônica por subnível, a gente vai, então, seguir sempre o diagrama de Pauling, tá? Professora, como é que eu vou fazer isso, né? Então, aqui, ó, eu tenho o potássio tem 19 elétrons. Então, vamos lá. Primeiro, 1S, 2. 2S, 2, 2P, 6. Então, 2 mais 2 são 4, mais 6 são 10. Eu tenho 19. 3S, 2, 3P, 6. Então, aqui eu tenho 2, 4, 10, 12, 16, né? Aí eu tenho 4S, 2, 2, 4, 10, 12, 18. Opa, aqui eu já tenho 20, então eu vou parar no 1. 4S1. Qual é o meu subnível de maior energia? O último, 4S1, tá? Vamos fazer a mesma coisa com o manganês. O manganês tem 25. Então, até aqui a gente já sabe que tem 20, então a gente pode só repetir, né? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. 4S2 eu tenho 20. Opa, professora, e agora? Para onde que eu vou? Não lembro mais. Volto no diagrama. Eu tô aqui, ó, no 4S. Depois do 4S, eu tenho 3D. O 3D cabe até 10 elétrons. Eu preciso de 10? Não, eu preciso de 5. Então, é só eu passar aqui, né, e colocar 3D5. Ó, meu subnível de maior energia é o 3D5. Na tabela periódica, professora, como é que eu vou saber aonde cada subnível termina, né? Quem tá aqui, ó,
No grupo 1 e no grupo 2, termina com S. Quem está aqui, nesse do 13 até o 18, vai terminar no subnível P, sempre. Esse pessoal aqui da meiuca termina no D. E essas duas linhas aqui de baixo vão terminar no F. Olha comigo, eu falei, né, do potássio no 19 aqui, ó. Vou botar aqui um asterisco. E do manganês aqui no 7, eu vou botar uma seta. Ó, manganês com 25, eu tenho que terminar a distribuição eletrônica dele no D. E o potássio com 19 tem que terminar no S. Vamos conferir? Se a gente voltar lá, ó, o potássio terminou no S, 4S1. E o manganês terminou no D, 3D5. Então, a nossa distribuição eletrônica está correta. Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Em caso de dúvidas, vocês podem me mandar mensagem que a gente vai esclarecer para vocês, tá bom? Um abraço grande e até a próxima aula.